Olá, são 19 horas e 44 minutos, você está no nosso plantão cotidiano e quando essa vinheta chega para você na TV Zan é porque temos uma notícia importante e não é diferente nesse momento. Nós temos a presença aqui no nosso estúdio do senador Aloísio Nunes, que acaba de chegar à cidade de Marília e já está nos nossos estúdios, representando, claro, o PSDB, né, nacional também, o PSDB municipal, os seus representantes se fazem presentes nesse momento. E nós temos Daniel Alonso, o presidente do PSDB de Marília, o Paulo Alves, todos juntos aqui para falarmos um pouquinho sobre política na atualidade. Senador, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui e em boa companhia, né? Na companhia do Daniel e do Paulo, sendo entrevistado por você. Muito obrigada. Tem uma referência no jornalismo aqui de Marília e da região. Muito obrigada. Daniel, boa noite. Boa noite, Lenisa. É uma alegria muito grande poder estar recebendo o senador Aloísio Nunes nesta noite. Nós estamos em festa, né? Afinal de contas, é um grande representante nosso do partido e um homem com 30 anos de história na vida pública, né? De grande contribuição, sempre com muita ética, sempre com muita coerência. E eu diria hoje para você, Lenisa, que o Aloísio é hoje o líder da oposição junto ao governo do PT que aí está. Paulo, boa noite. Boa noite, Lenisa. Obrigado pelo espaço do programa cotidiano. Saudar aqui a vinda do nosso senador Aloísio Nunes, que muito bem nos representa em Brasília, é uma referência para nós aqui do estado de São Paulo. Marília é uma figura ilustre. E retorna a Marília depois da eleição do ano passado, na qual saiu candidato a vice-presidente da República na chapa do presidente Aécio Neves. E desde aquela época, o ano passado, previa tudo que poderia acontecer no país esse ano. Marília deu essa confiabilidade, mais 70% na chapa Aécio Aloísio Nunes, e volta aqui para agradecer toda a população marilhense com relação à confiabilidade que nós demos ao senador Aloísio Nunes e ao senador Aécio Neves. Obrigado, Paulo. Obrigado, foram previsões negativas, difíceis e muito triste agora, né, o senhor vivenciar, experimentar toda essa situação e a previsão que se concretiza, não é, senador? Não era preciso ser profeta, Denise, porque, veja, os sinais da crise que nós estamos vivendo hoje já estavam presentes no mandato da presidente Dilma, especialmente a partir da segunda fase do mandato. Durante o mandato primeiro da presidente, o Brasil praticamente estagnou, a economia brasileira, não é? Houve um pequeno aumento de atividade econômica do primeiro para o segundo trimestre de 2013. Mas a economia brasileira ia muito devagar, não é? Nós sabíamos, já havia inclusive denúncias fortes sobre o que estava acontecendo na Petrobras. Nós tentamos já na legislatura passada instalar a CPI da Petrobras e foi uma luta tremenda. Nós tivemos que ir ao Supremo Tribunal Federal para instalar essa CPI. A presidente Dilma dizia, olha, está tudo bem. Ela diz até hoje. Vocês estão aí com catastrofismo, são os pessimistas. A Petrobras é o sistema que tem a empresa que tem a melhor governança do mundo, transparência total. Vocês é que se elegerem, vocês vão tirar direito dos trabalhadores, não sei o quê, vai entregar o Brasil. São golpistas, né? Essa coisa isso aqui. E ela acabou se elegendo, em grande parte, graças a essa visão que ela apresentou do Brasil, numa época em que as pessoas eram estimuladas a consumir, a comprar prestação, porque a presidente da República dizia que tudo ia bem. Agora, bastou a eleição para que esta verdade que nós insistimos em mostrar ao eleitorado durante a campanha e que ela insistiu em negar, viesse a público. Aumento da conta de luz, aumento de juros, corte do FIES, quantos jovens hoje não podem mais estudar por causa do corte do FIES. Até o Enem, né, um aumento no valor da inscrição hoje já foi divulgado, assustador. Né? Então é realmente um momento difícil. Eu não fico feliz com isso, não. Eu acho que nós vamos passar por mais essa dificuldade vai continuar, porque há também uma crise política, sim, uma crise dentro da própria base do governo, o próprio Lula bombardeando o tal ajuste fiscal da presidente Dilma, e a população muito irritada com as coisas e com razão.
Né? Há uma revolta geral com o sistema político, com as coisas, com a política, a maneira como a política é feita no Brasil. O senhor imaginava que essa reviravolta toda, né, saindo de uma maré tranquila, depois passaríamos, né, para praticamente um tsunami logo após a reeleição? O senhor imaginaria que fosse tão rápido, logo já com a chegada do Cunha ou logo já com o anúncio do ministro Levi? O senhor já sentiu que ali a coisa começaria a ficar eu mais acho que do ponto de vista político, o fato mais grave foi a percepção por parte dos brasileiros de que a presidente havia mentido durante a campanha. Que ela apresentou uma realidade virtual produzida pelo marketing político para encobrir uma realidade que já era visível para muita gente naquela época. Visível para muita gente porque a chapa Aécio Neves teve uma votação muito boa. Claro. Né? Então, o desejo de mudança já era patente. Mas ela conseguiu, se elegeu. Né? Teve mais votos que nós. Mas logo depois veio a constatação de que ela havia mentido. E aí, coisa despencou, a popularidade dela despencou. E tendo despencado a popularidade dela, os problemas políticos se agravam. Tem dificuldade em aprovar as coisas do Congresso, cada vez mais tem que recorrer à fisiologia, troca de empregos, de cargos públicos para obter votos no Congresso, e mesmo assim muitas vezes perde as votações. Enfim, é o Brasil entrando novamente num pântano, entendeu? Que amarra as nossas pernas. Bom, nós temos agora a questão do ajuste fiscal, né? Temos a questão previdenciária, pensão, seguro-desemprego, são várias questões relacionadas especialmente aos trabalhadores, né, que certamente vão dificultar ainda mais a vida dos trabalhadores. Sendo que a presidente disse o seguinte, você se lembra? Como é que se explica? Eu não mexo nos direitos dos trabalhadores nem que a vaca tussa. Nem que a vaca tussa. A vaca tossiu. Entendeu? E coisas graves, por exemplo, o seguro-desemprego. Ela baixou uma medida provisória que dificulta o acesso ao seguro-desemprego exatamente, Daniel, no momento em que o desemprego aumenta. Sim. Entendeu? Então está cortando benefícios trabalhistas para obter algum ganho de receita ou diminuição de despesa, mas não corta as despesas do governo com o próprio governo. Continuam os 39 ministérios. Ela não poderia sabe. Começar por aí? Claro, deveria, dar o exemplo, não é? Veja, quer dizer, ela outro dia chamou o ministro, ela confundiu o ministro do turismo com o ministro, um outro ministro, como não mais qualquer. Disseram que ela estava desatenta, né? Que ela tava não, é que não tem como receber, são 39 ministérios e um ministério fraco. Ela na verdade, mal conversa com eles. Não tem como. Né? Na verdade, você tem. Ela terceirizou o governo. Joaquim Levy na economia para aplicar um programa que ela disse que não aplicaria nem que a vaca tossisse. Ela não acompanha, né, também o trabalho do Levy. Ela acompanha. Eu acho que ele faz a política que é aceita por ela. Não sei se aceita de bom grado ou não, mas é o ministro dela. De vez em quando ela puxa a orelha dele, porque ele fala demais, fala que, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento, que eu estava comentando agora há pouco com o Daniel, era definitiva, vem por lei e tal, voltou atrás. Sim. E o da Joaquim Levy comentando esse fato, disse, essa brincadeira foi a desoneração da folha de pagamento. Ele se descuida, às vezes, nas declarações, depois tem que voltar atrás. Então, terceirizou a política, a economia nas mãos do Levy e a política na mão do Michel Temer, que está fazendo uma política rasteira, uma política de toma lá da cá, atrás do balcão, olha, você vota com o governo, eu te dou um cargo não sei aonde. Enfim. É uma situação delicada. Só para aprovação dessa última medida provisória que foi aprovada no Congresso agora, a 664. Foram 100 cargos de confiança entregues para a base do governo, pelo vice-presidente. Pois é, bonito. E a tendência é a negociata continuar. Isso gera um ambiente propício à corrupção. Exatamente. E mais, você corta a despesa tirando benefícios trabalhistas e aumenta a despesa aumentando o emprego de apaniguados do governo. O ajuste fiscal é só para a população. Exatamente. É só para a classe produtiva. E é uma contradição, né? Inacreditável. Ou seja, o governo não faz a parte dele. Eu vi uma declaração do senhor, se não me engano, em março. Me chamou a atenção. Opa. Vamos falar de impeachment. Sim. E aí o senhor declarou que seria contrário
né, ao impeachment e que gostaria de ver a Dilma sangrar. O que significa isso, senador? Eu não sou um cheio de sanguinário. Não, eu sei. Só me dá paz. Né? Mas eu achei interessante. O sangrar significa o seguinte, eu me referi ao episódio do Lula, quando na CPI dos Correios ficou evidente que a campanha do Lula tinha sido alimentada com o dinheiro da corrupção, e pagou uma parte das contas do marqueteiro dele, Lula Mendonça. Naquela época, políticos da oposição que estavam no Congresso, eu não estava ainda, diziam, não vamos derrubar o Lula, vamos deixar de sangrar. Eu me referi a esse episódio num seminário do Instituto Fernando Henrique, para dizer o seguinte, eu acho que o impeachment é algo muito problemático do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político. Porque do ponto de vista jurídico você tem que caracterizar muito precisamente o crime de responsabilidade cometido no atual governo. E do ponto de vista político, ele precisa ter a aprovação de 2/3 dos deputados federais. 342 deputados têm que votar a favor do impeachment. Essas condições não estão presentes politicamente. Então o que é preciso é desgastar o governo, segurar o governo, impedir o governo de fazer o mal que, na nossa opinião, ele pode fazer ou está fazendo. E durante essa sangria toda, tentar o país, salvar alguma coisa. Ele se arrasta? Não, o que nós queremos é que ela corrija os rumos dela. Entendeu? O senhor acha que é possível? Não sei, não existe transplante de alma, né? Então. É muito difícil acontecer. Eu acho que falta era qualidades de liderança que o Lula demonstrou ter no primeiro governo. Vou te dar um exemplo de um episódio. Lula se elegeu presidente contra nós, derrotou o Serra. Ele estava às voltas, logo que assumiu, com a reforma da Previdência. Nós havíamos começado, o governo Fernando Henrique, e ele sentiu a necessidade de prosseguir essa reforma da Previdência. O PT era contra. O que ele fez? Ele chamou a oposição. Reuniu a bancada dos deputados federais do PSDB, eu era deputado federal na época. Nós almoçamos na casa do presidente da Câmara, uma tarde inteira de discussão, de proposta, e vai para cá, vai para lá. Discutiu conosco e apresentou uma proposta uma alternativa. Que ia além daquela medida, mas e nós demos um voto de confiança. Tudo bem, nós vamos aprovar. E aprovamos. A presidente disse que quer fazer isso agora. Ela não fez nada. O que ela faz? Fazer. A relação política dela é com a base dela. Sim. E essa relação promíscua, fisiológica, de dar cargos em troca de votos. Esse Bom, é o quando problema. é negócio. Ela não apresenta, não digo para a oposição, mas para o país, uma perspectiva que vai além do ajuste fiscal. Que reformas ela quer fazer? O que ela vai fazer com os tributos? O que ela quer fazer para que o slogan Pátria Educadora tenha alguma substância real? Como é que nós vamos transformar a educação no Brasil para preparar os nossos jovens para o mundo, para esse mundo de hoje? Não é? Como é que nós vamos rediscutir a relação entre governo federal, governos estaduais e municípios, que hoje estão sufocados com repasses, né? Entendeu? São tão Quer dizer, importantes. como nós vamos mexer na política brasileira, que cada vez mais provoca repulsa dos cidadãos, que veem na política apenas o lugar para oportunistas, para revistas. Isso pressupõe generosidade, espírito amplo, liderança. Mas desde o início, já no primeiro pronunciamento oficial, né, após a reeleição, ela disse que gostaria muito de conversar. Mas, de um tempo para cá, nem o pronunciamento oficial nas redes, né, de TV e rádio, quer dizer, um distanciamento a gente já percebe, ao ponto do ex-presidente Lula se colocar no lugar dela no 1º de maio. O que o senhor achou disso? Eu achei um horror. O presidente não poder falar para o povo. Foi um sinal... Por quê? De distanciamento entre os dois ela também. Fez um pronunciamento entre os dois, entre os dois. Ficou bem claro isso. Hoje eu acho que o Lula atrapalha mais os projetos da Dilma no Congresso do que a própria oposição. Ele estava com ela ontem, até tarde da noite. Pode passar a noite conversando, mas sai de lá, vai estimular o MST, estimular a CUT, ser contra o Ele disse que está pronto para a briga. O que significa isso? Eu digo que se ele está pronto para a briga, ele que venha, ele vem quente, a gente vai fervendo, como diria aquela música aí do Tremendão. Essa declaração vai ao encontro, né, justamente do que muitos desejam,
principalmente do PSDB, esse tipo de oposição um pouco mais arredia, né? Mais contundente, forte, né? contundente, pode vir quente que nós vamos fervendo? Eu não tenho medo do Lula. Mas O Lula hoje, ele está adotando uma linha política desse radicalismo, chamando o exército de MST, Exatamente. que é exatamente o contrário da linha política que ele adotou e graças à qual ele foi eleito presidente da República, que é uma linha política mais ampla, pôs o empresário na vice-presidência, entendeu? Ele está voltando à origem. Está se segurando em coisas que ou ele se estreitas. perdeu, né? Ou perdeu o caminho. Perdeu o rumo. E exato. mais, cada vez mais a corrupção, a ideia de que a corrupção começou por conta em razão de um sistema de governo que ele montou no governo dele, o mensalão foi o primeiro episódio, isso está cada vez mais, essa consciência está cada vez mais presente na população. Né? O Lula, que era um líder sindical, hoje é um milionário, lobista de grandes empreiteiras pelo mundo afora. Não tem mais. Exato. Pode estar certa disso. O senhor falou aí, pode vir quente que nós vamos fervendo, porque essa coisa o seguinte, musical. não tenho medo. Não, eu só me lembrei de uma situação interessante da Doleira, no seu depoimento uns dias atrás. Ela que era parceira em todos os sentidos do Youssef, ela até cantou um trechinho de Amada Amante, do Roberto Carlos. Eu não vi. Cantou, Coisa meiga, né? Não cantou. Ela disse que era uma situação maravilhosa, foi amante do Youssef. Opa. E aí só quero entrar numa situação dessa superexposição do trabalho, e a gente sempre fala isso aqui, né, Daniel Paulo, sobre essa questão de se falar em política, manifestações, panelaço. Até então a gente não tinha tanta oportunidade de ter acesso à informação, transmissão de depoimentos. E são julgamento do Supremo. Julgamento. Agora, esses depoimentos do caso do Petrolão, Lava Jato, eles são um terror. A gente ouve coisas inacreditáveis e eles falam com uma tranquilidade. E aí tem rato que soltam. Não, e esse governo desmoralizou 1 bilhão. É tudo então, de bilhões. Né? E aí só o prejuízo da Petrobras, devido a esses projetos mal arrumados, tipo refinaria Abreu e Lima e tal, custou 44 bilhões de reais. Bilhões. Isso é o equivalente ao que foi gasto no Bolsa Família o ano passado. Um pouco mais até. Então, por isso é que há um desejo de mudança. Quando eu digo vem quente que eu estou fervendo, é que eu tenho certeza de que o povo brasileiro quer mudar, quer virar uma página, encerrar um ciclo. Era aí que eu ia chegar. Eu sei que o tempo do senhor está rapidinho. Mas a conversa é boa, você é muito boa na entrevista. Então a gente mas é que eu queria saber tanta coisa. Não é? A gente conversa tanto aqui, né? Olha a sua fama de boa jornalista é justificada, estou vendo. Bondade, sim. Mas diga lá. Olha só, é uma dúvida que eu tenho certeza que as pessoas em casa também ficam se perguntando. A gente sai às ruas, tem a panela, grita, buzina e tudo mais. Mas são tantos fatos novos, né? A gente fala agora em maioridade penal, e são várias questões sendo levantadas de uma hora para outra, a gente acorda e não sabe o que vai acontecer. Hoje, se o senhor pudesse orientar o cidadão em casa, como é que ele faz para acompanhar tanta novidade? Tudo que está acontecendo, são muitos números, são muitos fatos. Como é que a gente faz? Teria que ter uma cartilha? Não. Reforma política? Não confie em cartilha. As não cartilhas, confio. Sabe por quê? Porque sempre tem alguém que faz a cartilha não nasce sozinha. E alguém que faz a cartilha sempre procura orientar. Eu acho que as pessoas têm que cada vez mais cultivar o seu livre pensamento. Não se prender a dogmas, não se amarrar a uma visão ideológica estreita. Tem que observar tudo, ler observar todos tudo os e formar jornais, o seu todas as próprio revistas. juízo, cada vez mais. Nós estamos vivendo num mundo, acho que a comunicação, esse meio de comunicação que você se referiu, é um mundo em que cada vez mais o indivíduo quer se afirmar, quer sair na janela batendo a panela, ou quer, enfim, eu estou me referindo a uma manifestação de protesto, mas quer se informar autonomamente, tem desconfiança mais ou menos de tudo, o que é bom. Confia desconfiando. Mas a gente não tem que pegar o ódio da política, né? De jeito nenhum. Porque as pessoas, às vezes, têm orgulho de dizer, eu não faço parte da política, eu saio às ruas, mas não pertenço a nenhum partido. Quem sai às ruas está fazendo política. Exato, mas precisa fazer parte, né, de um grupo, precisa ter uma representatividade, precisa se organizar, precisa ter um caminho para trilhar, ou não. Eu acho que sim.
E agora nós estamos aproximando, do ano que vem, uma eleição municipal. É cuidar da sua cidade, discutir os problemas da cidade, ver, enfim, discutir as relações entre o problema da cidade e o problema nacional. Por exemplo, nós vivemos hoje uma queda grande da arrecadação do município. Estava conversando com o prefeito, uma frustração enorme de receita por conta da recessão, da economia, do desaquecimento da economia, a relação entre a cidade e o geral, né? Então, discutir. Hoje eu acho que o cidadão brasileiro é muito mais dono do seu próprio nariz do que era há alguns anos atrás. A reforma política pode ajudar a população a participar mais? Por exemplo, pode ajudar ou pode atrapalhar. Mudança na obrigatoriedade do voto. Sim, olha, você sabe que eu já fui a favor da obrigatoriedade. Eu estou revendo meu ponto de vista hoje. Sim. Sinceramente, eu estou pensando... O senhor acha que a gente já está pronto para decidir se vai ou não? Eu acho que sim. Eu acho que... Eu sou muito partidário, na matéria de reforma política, do voto distrital, né? Você eleger... nas cidades que têm mais de 200 mil eleitores, até foi uma proposta minha, que o Serra agora retomou, você eleger... em vez do vereador ser eleito na cidade toda, ele ser eleito nos bairros. Você dividir a cidade em regiões, o mesmo em número equivalente ao número de cadeiras na Câmara, para que os vereadores possam se enraizar num pedaço da cidade, sem descurar, evidentemente, das questões gerais do município. Sou favorável ao voto distrital para a eleição de deputado estadual e federal. É uma forma de baratear as eleições e uma forma do eleitor se lembrar de quem votou. Que hoje em dia, às vezes, a pessoa vota a pedido de um cabo eleitoral e se esquece depois. E o que é pior, o eleito se esquece do eleitor que votou nele. Mais natural ainda. Então, o voto distrital pode ajudar a corrigir essa distância que é cada vez maior entre os eleitos para os cargos legislativos e o eleitor. Fim da reeleição? Eu sou a favor da reeleição. Já era antes do Fernando Henrique. Por quê? Porque eu acho que uma democracia é tanto mais sólida quanto maiores forem as opções oferecidas ao eleitor na hora de votar. E se o eleitor está contente com o administrador, por que negar ele o direito de reconduzi-lo? O problema não é a reeleição. O problema é o abuso da máquina. Entendi. E para isso tem que ter a justiça eleitoral. Ora, os Estados Unidos praticam a reeleição do presidente desde o início do século XIX. O problema não é esse. Você ia falar alguma coisa, Daniel? Não, eu só tenho uma pergunta do Facebook que eu preciso fazer. Uma. Na verdade, nós estamos aqui abusando um pouco do tempo nada, do senador, que ele ainda tem mais um outro compromisso com o diretório do partido. Mas, como vocês podem perceber, trata-se de não só de um grande representante do PSDB, mas de uma pessoa que inspira, principalmente os jovens, que aqui tem vários jovens hoje, e inspira... Começar pelo presidente do partido aqui, ó. Exatamente. É um exemplo, né? Nos inspira a fazer política e a gostar de política, porque ele traz um jeito de fazer política totalmente limpo, totalmente ético, né? E de uma forma aberta, ou seja, ele fala no plural, ele não tem aquela mentalidade ideológica radical. Isso é muito bom. Então, para mim, é um grande mestre, um grande professor. Pena que o tempo dele já acabou. Mas ele volta, não volta. A assessoria já está. Eu volto. Só uma pergunta do Ilho. Ele, inclusive, já esteve aqui com a gente, um dos líderes das manifestações de rua aqui em Marília, e ele pergunta o seguinte: o senhor acha justo que os depoentes e as testemunhas de fundamental importância para a solução dos crimes praticados pelo atual governo permaneçam em silêncio durante a CPI do Petrolão? Acho que a população de Marília e de todo o Brasil gostaria de saber seu posicionamento quanto a essa questão. E ele agradece. É um direito constitucional. Pode ser a favor ou contra. A Constituição permite a um cidadão que está sendo inquirido perante uma instância judicial ou policial, e a CPI funciona uma espécie de, como órgão de poder, tem poderes análogos ao Poder Judiciário, ele permite ao cidadão não se incriminar. É uma norma constitucional. Lei é lei. A gente cumpre. Né? Tá certo. Agora, esses mesmos depoentes, eles estão sendo investigados por outros meios, basicamente pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, e estão falando e falando muito. Tem muita gente nesse país, sobretudo em Brasília, que não dorme à noite com medo do que eles estão falando.
Inclusive tem uma delação aí que agora promete tirar o sono de muita gente. Senador, muito obrigado pela gentileza da sua entrevista. Obrigada mesmo e espero revê-lo em outras oportunidades aqui na nossa TV. Com certeza. Muito obrigada, viu, mais uma vez. Obrigado Daniel, Paulo, obrigado pela companhia de vocês aqui, essa oportunidade de trazer informação e esclarecimento. E como você disse, olha o conteúdo que ele nos traz, né? É para incentivar mesmo. É inspirador, é isso aí. É para incentivar. E só para lembrar, já foi vice-governador do estado, foi ministro da Justiça no país, é uma figura 30 fantástica. anos de contribuição. Mas para o rapaz que está nos ouvindo aí, que participou de manifestações de rua, eu sei que o tema do impeachment foi muito presente. Foi. O que nós estamos fazendo atualmente nós vamos propor uma representação ao Ministério Público Federal para apurar eventual cometimento de crime comum por parte da presidente Dilma. Crime comum é o crime, eu me refiro ao crime contra a responsabilidade fiscal, que, por meu entender, está absolutamente caracterizado. E aí não depende, a instalação dessa investigação não depende desse quórum alto de aprovação na Câmara. Aí é um capítulo dessa história que vale a pena acompanhar. Isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E assim a gente encerra o nosso plantão cotidiano. Um ótimo fim de semana a todos. Até a próxima.